nós tratamos a questão das origens, uma das áreas para mim que é muito interessante é a origem do raciocínio científico. Muitas pessoas, ao olhar a Bíblia, têm a tendência de achar que a Bíblia é um livro que não é científico. A Bíblia realmente não foi escrita com o propósito de ensinar ciências. Não é esse o alvo principal. Mas eu fico impressionado nos detalhes de como a Bíblia apresenta a parte científica. Por exemplo, qual o valor do número π na Bíblia? 3,14. Se você tem dúvida, na passagem de 1 Reis, quando diz que Salomão construiu 2 colunas para o templo, ele nos dá o perímetro, ele nos dá o diâmetro interno e nos dá a espessura dessas colunas, porque elas eram ocas. Se você fizer o cálculo, porque nós temos o perímetro, você lembra da equaçãozinha, perímetro é igual a 2πr, faz o cálculo, você vai achar o valor de π, que é 3,14. Eu fico assim impressionado em pequenos detalhes. Imagina se o número π na Bíblia fosse 4 ou 2,98. Não, é 3,14. Eu fico impressionado porque se Deus criou o universo e se Deus escreveu a Bíblia, os dois têm que bater. Não seria possível Deus cometer erros aqui e o universo estar certo. Ou o universo estar certo, erros aqui ou vice-versa. Acho que eu falei a mesma coisa, né? Questão de pensar. Mas ainda bem que tem um sisteminha que fica checando aquilo que a gente pensa e ele dá um sinalzinho vermelho e fala, eu acho que você falou a mesma coisa, só dá uma checada com o pessoal aí para ter certeza. Então essa é uma questão muito importante para mim. Além dos estudos que eu faço na área de ciências, eu gosto demais de estudar a Bíblia, é algo que eu faço todos os dias. Tenho um tempo de leitura, tenho um tempo de meditação a respeito, gosto de decorar. Da mesma forma como eu tenho que decorar equações e decorar constantes e todo esse negócio, só não me peça para decorar número telefônico, porque eu sou horrível nisso. Eu começo a olhar na lista telefônica, acho o número, digito os 3 primeiros, já esqueci os últimos 4. Tenho que voltar lá de novo e ler. É mais ou menos assim. Deus faz isso para que a gente não fique se gloriando em coisas, então Ele dá uma memóriazinha meio curta para a gente para certas coisas e um pouquinho maior para outras coisas. Mas de qualquer forma, o prazer muito grande em estudar, principalmente gastar tempo com esse livro, memorizar e tudo mais, é porque eu tenho aprendido que com o passar dos anos, que o estudo da Bíblia me ensina a raciocinar de uma forma clara, de uma forma límpida. Vocês puderam perceber na primeira palestra com o pastor Almir, a necessidade de você utilizar vários pedaços, vários textos da Bíblia, para poder entender as ideias que todo o pacote tem. Isso para mim é fascinante, porque na área de ciências há necessidade disso. Infelizmente, por muito tempo, a gente tem sido ensinado assim a não abrir muitas gavetas ao mesmo tempo, gavetas do conhecimento, e a gente precisa. Então o que eu gostaria de aproveitar agora, à noite, dar uma ideia para vocês sobre a origem das teorias, sobre a origem de todas as coisas. Da onde, afinal de contas, essas teorias surgiram. E escrever um pouquinho a respeito de algumas coisas que já passaram pela minha vida no decorrer de tudo isso. Praticamente, quando nós tratamos da origem de todas as coisas, nós temos 2 áreas de estudo que são muito importantes. Uma é a cosmogonia, que significa o estudo do universo ou da origem do universo. A cosmologia já é o estudo do universo todo, um pacote. Por muitos anos na minha vida, eu vivi um contexto muito interessante, porque eu cresci sendo levado à igreja, cresci indo à igreja, e durante a minha adolescência eu olhava a Bíblia, eu lia Gênesis capítulo 1, e eu no colégio técnico que eu fazia na época, eu aprendia sobre a evolução, e eu percebia que as duas coisas não encaixavam. Isso era óbvio, era evidente. Mas na minha mente eu pensava da seguinte forma, bom, são 2 coisas distintas que um dia, lá sei lá eu quando, a gente vai resolver o negócio. A questão é que no estudo, à medida que o tempo foi passando, eu percebi que tinha algumas coisas que eu precisava levar em consideração que eu não estava levando em consideração. E era justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Primeiro, uma proposta que eu gostaria de deixar bem claro é que toda proposta científica, ela está limitada à percepção humana. Está baseado naquilo que nós pensamos ou achamos. Deixa-me dar um exemplo. Átomo não tem cor. Como é que nós temos cores ao nosso redor, sendo que tudo é feito de átomo? Você não encontra um átomo amarelo, um átomo vermelho, um átomo verde, um átomo azul, não existe isso. Átomo não tem cor. Então, como que as coisas são coloridas?
Ou seja, há necessidade de pensar, refletir e raciocinar. Porque se átomo não tem cor, e as cores são coloridas, e as cores são feitas de átomos, deve haver uma explicação do porquê disso. Então a gente começa a estudar e pesquisa e olha e observa e pega evidências, junta um negócio e de repente você percebe que está relacionado com absorção de cores. Você pega a luz branca, por exemplo, tem todas as cores na luz branca, é um pacote. Quando a luz branca bate na sua roupa, por exemplo, a sua roupa, entre aspas, os átomos dela, ela filtra o que vai entrar e o que vai ser refletido. Estou usando uma linguagem meio básica. É o que a gente chama de absorção e reflexão. Ou seja, aquilo que passa, você não vê. Você só vê aquilo que ela não aceita. Uma camisa amarela, por exemplo, ela aceitou todas as outras cores, menos o amarelo que você está vendo. Uma camisa azul, por exemplo, ela aceitou todas as outras cores, menos o azul é o que você está vendo, está refletindo. Portanto, quando nós olhamos, nós estamos vendo aquilo que é reflexo, o que é refletido. Vocês estão me vendo? Fisicamente não, vocês estão vendo o reflexo da luz batendo em mim, chegando até os teus olhos. Quem garante que eu estou aqui? Você acredita que eu estou aqui porque está acreditando nos seus olhos. Não é um negócio interessante como a gente acredita pra caramba nos nossos olhos? Eu sei que parece meio louco, mas é verdade. É pura verdade. Na área de física nós questionamos essas coisas. Ou seja, você apenas vê, você acha que existe. E na sua mente fala, realmente existe. Então essas são as ideias, estão relacionadas praticamente com propostas, mas que estão relacionadas intimamente com a nossa percepção. E à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ganhando uma percepção um pouco diferente. Então, quando nós trabalhamos a respeito de hipóteses e dados, nós temos que examinar coisas, ver como elas funcionam. O exemplo que eu tenho dado essa semana, vocês alguns já ouviram, é a questão do estalagmite. Nós aprendemos que o estalagmite cresce bem devagarzinho e tudo mais. Aqui tem um grandão que ele cresceu praticamente quase que 65 metros cúbicos em menos de 80 anos. Ou seja, cresceu bastante. Existe uma outra possibilidade de crescimento. Temos ali, por exemplo, o Grand Canyon do Colorado também, que é uma ênfase que tem sido dada, dizendo que um riozinho pequeno fez todo esse cânion aqui. Se você tem condição de ver lá em cima, de onde você estiver, tem uma manchinha preta. Aquela manchinha preta são árvores de 10 metros de altura. Então dá uma olhadinha em árvores de 10 metros de altura, observa o resto do negócio, só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. Quando nós somos informados que foi o rio que praticamente fez todo esse negócio, você chega à conclusão que demorou pelo menos, se não centenas de milhares de anos, pelo menos milhões de anos para a coisa acontecer. Se isso é verdade, o que aconteceu então com a erosão do vento e da chuva nas paredes desse cânion? Deveria ter acontecido também. Então nós temos que dar uma olhadinha em todos esses negócios, porque dentro da área de ciência, nós fazemos observações, traçamos hipóteses, depois fazemos predições baseadas naquelas hipóteses. Por exemplo, questão da gravidade. Gravidade existe? Claro que existe. Independente de você crer ou não, ela existe. Se alguém tem dúvida, suba, por exemplo, não num prédio, mas venha aqui em cima e tente andar daqui para lá, você vai perceber o que é gravidade. Ou seja, existem coisas que vão além do fato de eu querer ou não. Elas existem. Daí tem algumas coisinhas, só uns parênteses interessantes, que a Bíblia também fala de certas coisas que elas existem, independente do fato de eu crer ou não, independente do fato de eu gostar ou não. São coisas muito interessantes. Portanto, dentro da área de ciências, observamos, criamos hipóteses, fazemos predições e depois testamos, através de experiências, para ver se a coisa funciona ou não. É nessa parte que muita coisa acontece e aconteceu na minha vida. Quando eu olhava para esses elementos, eu considerava a cada um desses elementos como sendo simplesmente algo que está zerado. Isso daí não tem dúvida. Por exemplo, todo cientista está correto, todo raciocínio científico está correto, a evidência é plena, a teoria não tem dúvida, a probabilidade de acontecer é 100%. É assim que eu vivia, até que eu fui para a universidade. Depois da universidade fui fazer meu mestrado. Depois do mestrado entrei no programa de doutorado. Estou terminando o doutorado, se tudo der certo, tem um convite para o pós-doutorado e a gente vai continuar estudando mais um pouquinho. Então estamos trabalhando nesse negócio para ver o que acontece por aí. Mas quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho visto que a coisa não é bem do jeito que a gente pensa. Já mencionei para alguns de vocês já viram a ideia do cientista ideal.
todo mundo faz uma ideia tão interessante. Eu dei palestras numa escola há pouco tempo atrás, para crianças de 7ª e 8ª série, e assim que eu terminei de dar a palestra, veio um deles assim, olhou para mim e falou: o senhor não se parece um cientista. Eu falei assim: o que é um cientista? Não, o cientista é um cara todo louco. Eu falei: você não mora na minha casa. Minha esposa sabe quem sou eu. De vez em quando eu chego em casa, ela fala assim: você foi de carro para o escritório? Aí eu fui, mas você veio a pé. Ah, esqueci o carro. Volta a pegar o carro lá. Ainda bem que o pessoal aqui esqueceu só a chave, não o carro, né? Então é um pouquinho mais simples. No caso, às vezes esqueceu a chave e o carro. Existe isso, também existe. Mas por quê? Nós temos a tendência de pensar num cientista ideal dessa forma e não no real, que é esse outro aqui. Porque o cientista real, literalmente, ele é aquele que quando ele pensa, ele usa sua mente, ele fica bravo, fica nervoso, pega todas as suas teorias e joga no lixo e começa tudo de novo, faz experiência e não funciona. Essa é a realidade. Custou para eu acordar para esse negócio. A questão toda é essa parte aqui de baixo, que é geralmente o que faz um cientista, usar um avental branco. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Aqui você tem o Dr. Albert Einstein, que não está de avental branco, e o bonequinho ali é que tem um avental branco. Vocês vão deixar bem claro como é que é o cientista e o que é o cientista. Então você tem bem claro como é que funciona a coisa, para não ter dúvida. Por que estou dizendo isso? Porque na minha vida, por muito tempo, eu coloquei o cientista à altura de Deus. E eu achei que aquilo que ele dizia tinha tanto valor quanto que Deus me dizia. Isso criava conflitos, é lógico. Sempre criou conflitos, porque eu olhava certas teorias e via que a teoria não batia com aquilo que Deus tinha dito na Bíblia. Para mim era uma confusão o negócio. Falei: mas como é que pode isso? Porque eu tinha dado, em muitas ocasiões, muito mais valor para o próprio cientista do que para o próprio Deus. Então vamos aprender que cientista é cientista. Ele não deixa de ser cientista. Conhecemos bastante, sabemos muito, mas estamos limitados. Em termos de raciocínio também, tenho já dito para alguns de vocês a questão do paradoxo de Zeno, que é uma área muito interessante, é só para provar que você não consegue chegar em casa, é uma coisa básica. O paradoxo diz o seguinte: você sai daqui e tenta chegar à sua casa. Tenta porque você não consegue. Você anda metade do caminho, daí falta a outra metade para você andar, que é aquele pedacinho ali. Daí você pega e anda metade da metade que estava faltando, e falta outra metade para você andar ainda, que é esse outro pedaço. Daí você faz o quê? Você anda a metade dessa metade que está faltando, mas ainda falta outra metade para você andar. Daí você anda a metade da metade que está faltando, mas falta outra metade. Daí você anda a metade da metade que está faltando, e falta outra metade. Daí você anda a metade da metade que faltava, mas ainda falta outra metade. Daí você anda ainda essa metade da metade que faltava, mas falta outra metade ainda. Ou seja, sempre vai faltar metade, você não vai chegar em casa. São 20 para as 10, então tem até às 5 da manhã, já que ninguém vai chegar em casa mesmo, eu continuo falando até às 5 da manhã, a gente fica por aqui mesmo. Isso é um raciocínio. Se a gente pensa desse jeito, você fala: o raciocínio é lógico, então sempre vai me faltar metade. Como que eu chego em casa? E a matemática nos ajuda nisso, e sempre quando eu mostro a parte de matemática, eu tenho alguns matemáticos aqui, mas eu vejo assim que sempre o auditório gosta, tem sempre aquele sorriso assim, a gente percebe permeando por aí. O pessoal gosta de fração e coisas desse jeito, porque a matemática nos ajuda a perceber, num caso como esse, que a série que nós estamos vendo, que seja, fica somando metade, daí a metade da metade, que é um quarto, a metade da metade da metade, que é um oitavo, a metade da metade da metade da metade, que é um 16avos, assim por diante. Isso é uma série de metades que eu estou somando. E na matemática, essa é uma série geométrica infinita e é uma série convergente. Ou seja, você chega num resultado, quando você usa uma teoria chamada teoria dos limites, você chega a um resultado que é 1. Se você somar um número infinito de metades, o resultado final é 1. Ou seja, você vai chegar em casa e eu vou cumprir o meu tempo. Então não precisa ficar preocupado não. Mas isso é questão do raciocínio. Um exemplo disso que eu tenho dado também, você olha, por exemplo, a coluna geológica. Você encontra fósseis na coluna geológica. Coluna geológica são essas camadas que nós encontramos por aí. Você passa na beirada de uma estrada onde tem um morro, olha do lado assim onde eles cavaram esse buraco no morro para passar a estrada, você vai perceber que você tem um negócio parecido com esse. Parece que colocaram terra em cima de terra, uns pacotes ali assim, você vê aquelas camadas. Os cientistas fazem pesquisa, então nas camadas lá embaixo eles encontram os fósseis. Como a camada está muito lá embaixo, a impressão que se tem é que esse negócio viveu há milhões de anos atrás.
Se você pega os fósseis que estão nas camadas mais de cima, são coisas mais recentes. Então, a lógica apresentada é o seguinte: se você olhar todas as camadas, você teria uma história do passado até o presente, de como a vida aconteceu no planeta Terra. Só que de vez em quando a gente encontra uns negócios desse jeito. Isso é uma árvore fossilizada. Aqui você tem as camadas. Aqui você tem 1 metro. Literalmente, essa árvore atravessa o equivalente a 7 milhões de anos geológicos. Seria como se a árvore estivesse assim atravessando várias camadas. A pergunta é: que árvore subsistiria 7 milhões de anos sendo soterrado gradativamente? Coloca todo um questionamento em cima da lógica apresentada através da coluna geológica. Então há uma necessidade de uma avaliação disso. Questão de raciocínio. Nós trabalhamos também na área de evidências. Porque eu mostrei para vocês só uma árvore. Será que a única árvore no planeta Terra é aquela, fóssil de árvore? Não, existem toneladas de fósseis daquele jeito. São vários, são toneladas assim, porque o fóssil é pesado realmente, mas são centenas de árvores que atravessam várias colunas, camadas da coluna geológica. No caso, por exemplo, quando nós tratamos de evidência, nós tratamos na área de amostragem. Quanto de evidência, afinal de contas, eu tenho para provar alguma coisa? Mais uma vez eu quero usar a área de matemática, que é uma área que eu gosto muito, e a área de raiz quadrada. Raiz quadrada, por favor, ninguém faça um buraco aí, tentar achar um coqueiro, ver se a raiz do coqueiro é quadrado. Não é esse tipo de raiz que eu estou falando, mas é uma operação matemática que funciona da seguinte forma: eu pego, por exemplo, um número e tenho que descobrir que número multiplicado por ele mesmo me daria aquele primeiro número que eu estou procurando. Ou seja, raiz quadrada, por exemplo, de 2025 é 45. Porque se eu multiplicar 45 vezes 45 dá 2025. Então eu quero ensinar uma metodologia fácil para vocês, um negócio bem básico, bem simples. Quem já viu isso daqui já sabe como é que funciona, né? Então a coisa é diferente um pouquinho. Olha a ideia: 2025, eu vou repartir, separar o número bem na metade. De um lado você tem 20, do outro 25. Se eu somar essas duas metades, eu tenho 45, que é exatamente igual a raiz quadrada. Vou pegar mais um exemplo. Raiz quadrada de 3.025. Se eu usar o mesmo processo, dividir ali no meio, eu teria o quê? 55 também, que é a raiz quadrada. 30 mais 25. Somo os dois pedaços, me dá 55, que é a raiz quadrada. E se eu pegar a raiz quadrada de, por exemplo, 9.801, que é 99? Vamos tentar mais uma vez, ver se a coisa funciona. Divido na metade, eu tenho 98 mais 1, que me dá 99. Gostaram? Matemática é um negócio legal, não é? Facilita a vida da gente pra caramba. Eu acho assim 10 a coisa. Ou seja, para você achar a raiz quadrada de um número x, só que só funciona para coisas de 4 dígitos, ou seja, de 1000 até 9.999. Então, para você achar uma raiz quadrada de um número de 4 algarismos, o que você faz? Divide o número no meio e soma as duas metades. A coisa é básica. Eu gosto da matemática porque dá para a gente enganar todo mundo usando matemática. A gente faz o que a gente quer com a matemática. Por quê? As evidências nos levaram a uma conclusão errada. Vamos dar uma olhadinha. Outras evidências. Você tem o número 1089, raiz quadrada é 33. Se eu dividir na metade, eu tenho 10 mais 89, que me dá 99, que é diferente da raiz quadrada. Se eu pegar mais um, 2.209, raiz quadrada é 47, 22 mais 9, dividindo o número na metade, eu tenho 31, que é diferente de 47. E se eu pegar mais um, que é raiz quadrada de 6.000, por exemplo, deveria ser 60 mais 0, que deveria me dar 60. No entanto, isso aqui é a raiz quadrada de 6.000. Ou seja, quando eu olho isso aí, tem um pequeno probleminha com aquela regra. Ela não funciona. Só funciona para os 3 números que eu havia dado. Você pode pegar e testar. Agora, não é uma coisa interessante como a gente consegue trabalhar com evidência? Um dos casos mais recentes que saiu por aí, inclusive o Fantástico mostrou, apareceu na Veja e tudo mais, é de que os chimpanzés agora são nossos irmãos. Meu não. Deixa eu deixar bem claro, na minha família, eu conheço bem a minha árvore genealógica, eu consigo traçá-la até bem atrás, não tem ninguém parecido com isso. Talvez estejamos caminhando para isso, mas não que nós viemos disso.
Nós temos praticamente o trabalho que foi feito para chegar a essa conclusão de que seres humanos e chimpanzés deveriam ser irmãos. Foram analisados 97 genes do tipo beta-globine, analisaram os genes do material genético do ser humano e também do chimpanzé. Chegaram a uma conclusão de que a semelhança é de 99,4%, portanto a diferença é de apenas 0,6%. Realmente isso é uma diferença muito pequena. No entanto, existem de cerca de 30 a 40 mil genes para serem avaliados. Quantos foram avaliados? 97. Se nós pegarmos, como alguns cientistas têm proposto, que a maior parte do material genético é duplicado, eu vou pegar o menor número, dividir pela metade, porque supondo que todos sejam duplicados. Então eu teria 15 mil. 97 de 15 mil, praticamente, significa 0,65%. Ou seja, apenas 0,65% de todo o material genético foi avaliado. Vamos fazer uma regrinha de 3. Se em 0,65% de todo o material genético comparado há uma diferença de 0,6%, quando eu comparar 100% do material genético, a diferença seria de 92,3%. O que tem de parecido? É por isso que eu me casei com uma esposa, com uma mulher, não com um chimpanzé. Só 0,6%. Para mim é mais do que suficiente. Agora, olha que coisa interessante como a coisa nos é apresentada. O chimpanzé está lendo não, porque chimpanzé não lê. Ele está simplesmente olhando a banana que está lá dentro. Mas eu acho interessante como a coisa nos é apresentada para nos levar a pensar ou achar certas coisas. Evidências. É muito importante olharmos as evidências. Quando nós tratamos de origens, nós temos que ir na fonte da coisa. Não comprem a ideia pronta. Olhem, pesquisem. Na área de teorias, essa teoria do bolo de chocolate, todo mundo comeu bastante lá fora, então dá para a gente falar de bolo de chocolate mais tranquilo aqui, porque na área de teorias são propostas, geralmente são propostas relacionadas com aquilo que nós não presenciamos. Essa ideia é praticamente de uma teoria. No caso da teoria das origens, ninguém estava presente quando a coisa começou, a não ser no caso Deus, se você acredita em Deus. Caso contrário, não tinha ninguém por lá. Ou seja, não dá para a gente saber o que foi. Então nós temos que desenvolver teorias baseadas em evidência. Deixa eu dar um exemplo de teoria bem rápido. Nós temos um bolo de chocolate. Você sai da sua casa e não tem bolo de chocolate. Você chega na sua casa e tem bolo de chocolate em cima da mesa. Isso você sabe que não é milagre. Alguma coisa aconteceu para o bolo de chocolate aparecer. Então nós temos duas possibilidades, duas teorias que eu gostaria de desenvolver com vocês. A primeira delas é que alguém que sabe fazer bolo de chocolate foi lá na despensa, pegou todos os ingredientes necessários, colocou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa dentro de um recipiente, misturou, colocou dentro de uma forma, levou ao forno, deixou por um certo tempo, tirou lá de dentro, tinha o quê? Um bolo de chocolate, colocou em cima da mesa. Teoria número 1. Teoria número 2, tinha um caminhão de supermercado fazendo entregas, passando perto da sua casa. A hora que ele estava quase em frente à sua casa, o menininho atravessou correndo na frente do caminhão. O motorista tentou parar o caminhão, pisou no freio e perdeu o controle. O caminhão começou a capotar. Lá atrás do caminhão tinha sacos de farinha, sacos de açúcar, sacos de tudo que você puder pensar. E os sacos de farinha se romperam, sacos de açúcar também, latinha de Nescau abriu, foi um zoeiro lá atrás. Tinha um cantil também pendurado lá, e o cantil deu uma pancada, porque o caminhão estava capotando, rachou em duas partes. Numa das partes que caiu aqui, começou a cair um pouquinho de farinha, começou a cair um pouquinho do sal, um pouquinho do açúcar, caiu também um pouquinho de leite, ovos, todo negócio, ovos sem casca, óbvio, todo aquele negócio ali assim. Foi todo o negócio caindo. E esse negócio, por causa do caminhão, chacoalhando todo, misturou-se o negócio e o caminhão parou de capotar e pegou fogo, um grande incêndio. Acionaram o corpo de bombeiro, foram lá apagar o incêndio. No meio dos escombros, encontraram um bolo de chocolate. Essa é a teoria número 2. Então você tem duas teorias. Uma teoria diz que alguém fez o bolo de chocolate, outra teoria diz que o bolo de chocolate apareceu por processos naturais e espontâneos. Ou seja, são duas teorias básicas. Agora, o que eu acho interessante sempre é que quando nós tratamos, por exemplo, da teoria do bolo de chocolate, ninguém teria problema em acreditar na primeira. Mas todo mundo acha engraçado a segunda e fala, tá, história de pescador, como a gente diz lá em São Paulo. Tá bom. O problema é que para se fazer um bolo de chocolate, você usa apenas 12 elementos. Uma célula, você precisaria de 2 milhões. O bolo de chocolate não aparece por conta própria. A célula aparece. Que teoria é essa, afinal de contas?
Há um questionamento a respeito da teoria da evolução, sem dúvida. Estão pedindo para eu acreditar numa coisa assim que eu normalmente não acreditaria. Normalmente. Tá? Então essa é a ideia de teorias. Só para ter uma ideia, o Dr. Chandra Wickramasinghe, diretor do Centro de Astrobiologia de Cardiff, no país de Gales, diz o seguinte: ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exige um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. Tanto a evolução quanto a criação exigem fé, por incrível que se pareça. Dentro disso, quando nós olhamos uma teoria, a gente tem que ver qual a probabilidade então do negócio acontecer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. 12 letrinhas, mais ou menos igual ao sisteminha nosso do bolo de chocolate com 12 elementos. Palavra conquistável. Como seria possível juntar essa palavra? Se eu pegasse cada uma das letrinhas, colocasse uma bolinha de ping-pong, colocasse dentro daquele globo ali, misturasse esse negócio, tirasse uma bolinha de cada vez. Só aí vendo como que aparece. Quais seriam as possibilidades? Se você tem 12 letras, na área de probabilidade estatística, a gente trabalha com 12 factorial. Ou seja, seria equivalente a 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Todas as possibilidades de juntar coisas sem repetição. Daria mais ou menos 480 mil possibilidades para a gente juntar esse negócio. Só uma delas formaria a palavra conquistável, as outras não. Isso funciona muito de uma maneira bem prática e objetiva também no que diz respeito a DNA. O DNA precisa ter a ordem certa. Se você errar na ordem do DNA, a coisa não acontece do jeito que acontece. Uma pequena mudançazinha, você faz uma pessoa nascer sem cabeça. Quer dizer, atualmente tem muitos nessa situação, mas de qualquer forma, principalmente os meus alunos, o pessoal chega lá, eu brinco com eles. Sabe qual a definição, a grande definição de vácuo? É o que existe entre aluno, com os alunos, entre suas duas orelhas. Nada. Absolutamente nada ali dentro. E o pessoal chega na universidade assim, bem interessado, e fala: professor, mas o negócio desse é tão simples, desse dar a prova, tão simples que era, o pessoal não tira nota. Ou seja, pensa nível de DNA. Dr. W.R. Bird disse o seguinte: o DNA de uma única ameba tem informação suficiente para encher mais de 1000 vezes toda a enciclopédia britânica. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma tipografia daquelas mais antigas e vamos explodir a tipografia. Sabe o que vai acontecer? As folhinhas de papel lá dentro, e aqueles tipozinhos que tinha antigamente, eles vão bater um no outro de tal forma que vai produzir a enciclopédia britânica. É só explodir a tipografia e o resultado vai ser todos os volumes da enciclopédia britânica prontinhos e feitinhos, até encadernados. Você acha difícil acreditar nisso? Mas isso é 1/1000 do que seria a possibilidade do DNA de uma única ameba aparecer por conta própria. Não é interessante como a gente pega certas coisas e simplesmente toma como básico? Por quê? Porque dentro do estudo das origens existem possibilidades e propostas, como surgiu o universo, como surgiu a vida, é uma reconstrução da história. Tem valores importantes nisso? Claro que tem. E esses valores estão agregados às áreas de estudo. Por exemplo, nós estudamos astronomia, geologia, arqueologia, paleontologia, antropologia, biologia, genética, zoologia, física, química e outras mais, para tentarmos compreender todo esse pacote. Daí a necessidade de estudo, de ir atrás. Quando nós tratamos do estudo das origens, acho muito interessante uma proposta que foi feita por Philip Henry. Ele disse o seguinte: quem pensa que pode haver um conflito real entre ciência e religião deve ser muito inexperiente em ciência ou muito ignorante em religião. Porque é um negócio interessante, existe algo muito parecido, está muito interligado. Quando nós tratamos da questão das origens, o questionamento de Deus e tudo mais não é novo, é muito antigo. Por exemplo, perguntas como de Newton, de onde surge toda a ordem e beleza que vemos neste mundo? Quero saber como Deus criou o mundo. Essas são propostas. Newton, por exemplo, era um homem que cria na Bíblia, aceitava inclusive que o mundo chegou à existência do jeito que está escrito em Gênesis capítulo 1. Daí eu brinco com o pessoal de uma forma simples, o pessoal diz assim: mas Newton viveu numa época muito antiga. Então desenvolve metade daquilo que ele desenvolveu. Faça só metade, nem metade, um décimo.
Estava comentando aqui com os amigos que eu fiz aqui em Fortaleza nesses últimos dias, praticamente 2 vezes, né? Assim que a amizade é boa. Estava mostrando um livro sobre cálculo, que é um negócio fantástico. Aprenda cálculo, faça cálculo 1, 2, 3 e 4, pega equações diferenciais. Estuda um pouquinho disso. A gente gasta anos na universidade tentando aprender esse negócio, e o nosso querido amigo Isaac Newton simplesmente foi quem desenvolveu tudo isso. Aos 27 anos de idade, já tinha feito todas essas descobertas, resolveu estudar teologia porque ele estava impressionado com a Bíblia. Queria conhecer um pouquinho mais, que eu acho que valia a pena gastar tempo estudando a Bíblia. Ou seja, nós vemos que tem um contexto por trás. A própria relevância da pessoa de Deus, questionada entre os cientistas, aparece, por exemplo, nesse livro Cosmos, Bios e Telos, Dr. Henry Margnot, que é professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele produziu esse livro juntamente com 60 cientistas de todo o mundo, inclusive 24 dos quais ganhadores de prêmio Nobel. Na página 61 ele diz o seguinte: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo, a criação por um Deus onisciente e onipotente. O que é simplesmente fantástico. É uma proposta, é um questionamento. Mas eu gostaria de comparar as duas teorias para que nós tivéssemos algumas ideias dentro dessas teorias. Existe a teoria da criação e a teoria da evolução. A teoria da criação é muito pouco conhecida, quase não se fala a respeito. A teoria da evolução fala a respeito, é mencionada muito por aí. As duas propõem o seguinte: no princípio, criação, Deus. O que havia no princípio? Eu tenho conversado muito com vários cosmologistas, e o pessoal diz, não, mas no princípio tem a explosão do Big Bang. A minha pergunta é, quem apertou o botão? Porque nós conhecemos na questão da física a estabilidade. O que produziu instabilidade para que a explosão acontecesse? Você tem que produzir uma certa instabilidade. Qual foi a causa dessa instabilidade para que tudo explodisse? Por outro lado, dentro do criacionismo, você tem uma criação de Deus que foi um ato sobrenatural. O aparecimento do universo, expansão do Big Bang durante bilhões de anos, na área de criação especial com idade aparente. Estou relacionando as duas teorias e o que elas propõem. Aparecimento da vida vegetal, o universo estéril produziu vida espontaneamente. Na questão da criação, criação completa, complexa e diversificada. Aparecimento da vida animal, você tem o universo estéril produzindo vida espontaneamente. Dentro da área de criação, você tem criação completa, complexa e diversificada. Dentro do método de aparecimento, probabilidade e chance. Dentro da área de criação, planejamento e execução. Tempo de existência proposto pela evolução do universo até o presente momento, de 14 a 20 bilhões de anos. Dentro do criacionismo, cerca de 10 a 13 mil anos. Dá para perceber que as coisas são bem diferentes, são propostas diferentes. Existe embasamento para isso? Existe. A questão é que essas duas teorias, elas servem de modelo tanto para a ciência quanto para a história. As duas. Uma delas apresenta a ideia do espontâneo e uma seleção natural. A outra planejado e uma criação proposital. O que é mais interessante nisso é que essas teorias também, elas têm uma implicação direta nos modelos no que diz respeito a implicações em áreas. Por favor, não entendo aqui que são valores totais aqui. Estou apenas dando o que nós temos visto de uma forma geral. Por exemplo, em áreas de governo, o criacionismo tem a tendência de produzir democracia. O evolucionismo tem a tendência de produzir totalitarismo. Dentro da sociedade, o criacionismo tem a tendência de produzir família, no sentido tradicional. O evolucionismo, apenas relacionamento. Na área de moralidade, você tem a questão de padrões. Dentro da evolução, relativismo. Na parte de ética, absolutos. Na parte da evolução, relativismo. Falar nisso, uma das coisas que muito me impressiona, quando eu vou sempre em universidades dando palestras, o pessoal diz, não, mas você está propondo absolutos. E todos sabem que absolutos não existem. Eu falo, mas isso é impossível. Porque não tem como se provar absolutamente que absolutos não existem. Se você provar absolutamente que absolutos não existem, você criou o primeiro absoluto, que significa que absolutos não existem. Agora, isso é uma contradição. Quando nós pensamos a nível de relativismo, as pessoas falam, não, mas tudo é relativo. Em relação a quê? Isso é uma ideia que foi proposta
dentro dos meios filosóficos e dentro da área de sociologia, baseado muito no trabalho do Dr. Albert Einstein, que é a teoria da relatividade, que diz que tudo é relativo em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Teria que pegar o resto do contexto. É por isso que foram apresentados aqui alguns valores. Quando você volta para a origem, você tem que voltar procurando alguns valores absolutos. Pessoa de Deus, a Bíblia são valores absolutos. Só para você ter uma ideia, nessa questão de absolutos, eu tenho trabalhado com o pessoal a respeito disso. Como seria possível provar que Deus não criou o mundo há 5 minutos atrás e colocou na mente de cada um de nós toda a memória como se nós já tivéssemos vivido tudo que nós vivemos? Ou seja, Deus poderia ter criado o mundo 5 minutos atrás. Você não veio da sua casa, você não existia 5 minutos atrás. Deus já colocou na tua memória que você tem uma casa, que você tem filhos, que você cresceu, que teve pai, teve mãe, todo esse negócio. Vocês gostam daquele filme Matrix, né? Eu gosto pra caramba daquilo. Primeiro a gente fala dos átomos por aí. Átomo não tem cor. Agora eu estou dizendo para vocês que Deus poderia ter criado o mundo há 5 minutos atrás. Ou seja, nada existia 5 minutos atrás. Mas pensa só, não é possível provar que Deus não fez isso. Ou seja, desprovar essa ideia. Porque é muito interessante, daqui a pouco vocês vão perguntar, nossa, será que eu existo? Primeiro você não consegue me ver, você está vendo a luz. E daí a gente chega ali fora, você vai me cumprimentar e eu desapareço na sua frente. Falar, eu sabia, tinha alguma coisa errada nisso. Ou seja, nós estamos tratando praticamente de modelos que influenciam toda uma lógica de pensamento. Um dos principais deles é essa área, a área de religião. Querendo ou não, todo mundo é religioso. Quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Porque quem não crê em Deus, não tem como você provar, cientificamente falando, que Deus não existe. Não dá para provar isso. Você tem que crer que Deus não existe. Da mesma forma que não dá para provar empiricamente que Deus existe. Ou seja, dos dois lados, uma questão de crer. Mas só para você ter uma ideia, a história da evolução é muito antiga. Deixa eu voltar às origens então da evolução, porque todo mundo pensa que todo o negócio começou com um homem chamado Darwin, há cerca de mais ou menos uns 150 anos atrás. A história é muito mais antiga. Você tem, por exemplo, Tales de Mileto, já falava a respeito que o mundo tinha evoluído da água, através de processos naturais. Anaximandro, que foi um discípulo dele, dizia que tudo tinha vindo de um único elemento chamado apeiron, e que vinham praticamente disso aí provinha 4 substâncias, no caso ar, água, ar, fogo e terra. Todos esses são elementos vindo do apeiron. Tinha mais um outro, chamado Empédocles de Agrigento. Agrigento é o nome da cidade, Empédocles é o nome do cara. Só para diferenciar os dois aí. Eu tenho tomado muito cuidado, porque sendo bem sincero, com todo respeito, tem alguns nomes muito complicados aqui no Nordeste. Então não digo para ninguém não dar esse nome aqui. Se você gostou, pode dar o nome para o seu filho, não tem nenhum problema. Empédocles é legal também. Agora, Empédocles, ele já havia proposto que plantas e animais não surgiram ao mesmo tempo, que vida animal surgiu muito depois da vida vegetal, e ele foi o primeiro que disse a respeito da sobrevivência do melhor capacitado. A história é muito antiga, não é nada novo. Quando nós olhamos, por exemplo, ainda na antiguidade, você tem Leucipo e tem Demócrito, os dois pensando a nível de física atômica, que o mundo todo é simplesmente nada mais do que átomos e espaço vazio. Mais recentemente você tem Swammerdam, que concluiu que todas as espécies poderiam ter vindo de uma única espécie ancestral, só que criada. Leibniz já acreditava que todas as classes de animais estão ligadas através de diferentes formas de transição. Maupertius falou da sobrevivência do mais capaz, só que ele copiou, isso é plágio, já tinha sido dito antes. Ele simplesmente pegou uma ideia e disse que era dele e não era. Diderot falava da seleção natural. Erasmus Darwin, que era avô de Charles Darwin, falava a respeito da evolução dirigida por influências ambientais. E Lamarck falava da herança das características adquiridas. Só de passagem, Lamarck é um cara muito interessante. Ele quem propôs a questão do pescoço da girafa. Lembra? Por que a girafa tem um pescoção? Porque foi acabando a comida aqui embaixo e a girafa precisou esticar o pescoço para comer comida mais lá em cima. Esse foi o processo. Daí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que coelho não tem pescoço comprido? Por que cavalo não tem um baita de um pescoção também? Por que vaca não tem pescoção? Ou seja, todos os animais que se alimentam de plantas, por que eles não têm um grande pescoço? A resposta que tem sido dada é porque isso só aconteceu onde tinham girafas. Ótimo. Girafa sempre teve que beber água lá embaixo. Por que a pata dela não encolheu? Seria mais lógico. Você já viu uma girafa bebendo água?
é uma das coisas mais desconcertantes que tem no planeta. Seria muito interessante que a pata da girafa também tivesse encolhido durante a época em que havia comida embaixo. Tanto é que toda essa proposta de Lamarck, hoje em dia, não tem sido mais nem considerada dentro dos meios científicos. Essa ideia de herança das características adquiridas. Se você continuando, você tem Robert Chambers, propôs a evolução como sendo um processo natural. Charles Darwin, ele que escreveu A Origem das Espécies, 24 de novembro de 1859, mas foi Herbert Spencer quem praticamente introduziu o conceito de evolução como nós temos hoje. Então essa é praticamente uma pequena historinha da evolução, a origem da evolução. Praticamente você tem Charles Darwin aqui, não é esse aqui, é aquele lá, e a proposta, aquele aparece desse lado, tá? Tem muitos cartunzinhos gozando e brincando com Darwin na época. Por exemplo aqui, esse gorila, ele está chorando literalmente, dizendo: nós jamais fomos seus antepassados, nós não iríamos produzir esse tipo de filhos. Isso faz parte do restinho da coisa, ou seja, muita coisa desse jeito. Mas esse é o homem, o qual foi creditado todo esse contexto da teoria da evolução. Dentro do criacionismo tem algumas coisas que são muito interessantes. Nós temos que aí pensar dentro de um contexto muito maior. Por exemplo, nomes aqui que são nomes muito familiares ao contexto evangélico, principalmente, por estarem relacionados com a Bíblia, são pessoas que dentro do contexto do Oriente Médio fazem parte da história, são ensinados como história. Tanto é que o pessoal do Oriente Médio não tem a menor dúvida a respeito da existência de Jó, de Moisés, de Salomão. Quando a gente pega revistas tipo a Galileu perguntando se Abraão existiu, entende? Eu fico pensando, nossa, ainda bem que não tem, o Bin Laden não mora aqui por perto, porque senão eles iam explodir literalmente o escritório lá do pessoal do Galileu. Ou seja, esses homens são homens que fazem parte do estudo da história, e todos eles haviam proposto já a ideia de um criacionismo. Não somente isso, como você tem, por exemplo, Platão e Aristóteles propondo a ideia de um criador, que tudo começou criado. Platão inclusive dizia que o universo não é eterno. Aristóteles acreditava que o universo foi criado e que ele é eterno. Desculpe-me, aqui ele dizia que não é eterno. Aristóteles já acreditava que ele era eterno. Ele aceitava a redondeza da Terra. Também aceitava a geração espontânea de vermes, larvas, vespas e carrapatos. Ninguém é perfeito. Então dá para perceber um pouquinho dele. Mais recentemente você tem homens como Johannes Kepler, que acreditava que Deus havia criado todo mundo. Tanto é que ele disse: o mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todos eles se encaixam. E fala a respeito do Criador que trouxe à existência todas as coisas. Então você percebe Kepler, outro, como eu já mencionei, Newton, que aceitava a Bíblia como autoridade em todos os assuntos. Tanto é que ele dizia que a ciência não existe para provar a Bíblia, mas sim a Bíblia para nos dirigir à boa ciência. Outro, Leonard Euler, foi um grande matemático, dizia o seguinte: sendo que a estrutura do universo é mais perfeita e o trabalho de um sábio criador, nada acontece no universo sem que uma regra de máximo ou de um mínimo apareça. Ou seja, tem muitos homens na área de ciência que estão relacionados ao criacionismo, que é algo bem antigo por se falar nisso. James Clerk Maxwell criou as equações, as equações relacionadas com eletricidade e magnetismo, teoria dos gases, teoria cinética dos gases. Também escreveu sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Eu brinco porque Newton era um homem assim muito de Bíblia, ele também lia muito. No caso Maxwell também, já imaginou ter uma aula com Newton, uma aula de teologia? Newton falava assim: gostaria que vocês hoje estudassem sobre a gravidade do pecado. Isso é um negócio interessante, porque gravidade ele entendia bastante, entendia de teologia, então colocava os dois juntos. No caso de Maxwell, que trabalhava com eletricidade e magnetismo, praticamente com eletricidade, ele ia falar para a gente o quão chocante é a questão da vida em Cristo. Ou seja, tudo dentro de um contexto. Mais recentemente, nós temos vários, estou mencionando apenas alguns. Wernher von Braun foi praticamente o pai de todos os foguetes que nós conhecemos hoje, desenvolveu todo esse sistema. Ele dizia o seguinte: ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Tudo isso estou dizendo por quê? Porque existe uma tendência de achar que essa ideia toda do criacionismo não é algo plausível da aceitação dos cientistas.
quando a gente fala de criacionismo, de ciência e tudo mais, o pessoal fala, não, mas ciência boa que se preza não pode ter Deus no meio. Isso já foi algo que eu tenho também mencionado. Isaac Asimov falou isso em 1987, disse que deveria ser removido tudo aquilo que está relacionado com Deus da área de ciências. Já pensou que legal se fizesse isso? Acho que para os alunos seria 10. Porque, por exemplo, você tira Newton, que Newton acreditava em Deus, e tudo aquilo que Newton criou também. Já não tem mais cálculo diferencial, não tem mais integral, não tem mais esse negócio, facilita a vida pra caramba. O que queria cair no vestibular? Já pensou que 10 não cai mais cinemática, não cai nada das leis que a gente está habituado aí de mecânica clássica. Tira, por exemplo, Leonhard Euler também, que era outro que acreditava em Deus. Tira tudo aquilo que ele nos deu. Não tem mais o número E, o 2.71, 82, 81, todo aquele negócio lá já foi embora também. Logaritmo natural desapareceu. Tudo isso daí fica fácil pra gente. Tira Maxwell. Falando isso, tira Maxwell, vai toda a parte eletrônica junto também, né? Não tem computador, não tem laptop, não tem filmador, não tem mais nada aí. O que eu acho interessante é que quando a gente estuda a história, dá uma olhadinha, são mais de 150 grandes nomes relacionados com a área de ciência, que eram homens que aceitavam esse livro na íntegra. E hoje nós somos debochados por crer em Deus. Por que eles não debocham desse pessoal também? Deveriam fazer, se querem ser consistentes, deveriam fazer a mesma coisa. Estou me referindo de forma geral à mídia, que fala tanto que o cientista não pode crer em Deus, o cientista isso, não sei mais o que tem. Muito pelo contrário. Estuda o passado, vai estudar história, aprenda com a história. Então nós temos algumas questões importantes. E bem rapidamente, só para a gente terminar, quais são as propostas do criacionismo? Vou passar rápido, porque amanhã nós trataremos com mais detalhes de todo o negócio. Só uma pequena promoçãozinha, amanhã cedo nós vamos falar especificamente da questão do dilúvio, os detalhes todos. Vamos tratar inclusive da existência dos dinossauros e seres humanos, os dois juntos. Como que os dinossauros desapareceram? Quais são as propostas para isso? O que está envolvido? Para quem nunca viu um dinossauro de verdade, venha para ver um dinossauro de verdade, porque tem um dinossauro de verdade para ser mostrado, em fotografia ainda. Não computação gráfica, fotografia, tá? Então as propostas do criacionismo são as seguintes. A primeira delas, que todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador, Deus, que é onisciente, onipotente e é pessoal também, como já foi dito aqui, o qual não depende da sua criação para a sua existência, nem é parte dela. Ou seja, Deus não estava um dia, sei lá eu aonde, porque ele não tinha criado o aonde ainda, e nem sei o dia também, porque ele não tinha criado o tempo, mas Deus estava, e tem que parar por aí. Ele falou assim, como seria legal eu fazer isso? Porque sem isso eu não consigo viver. Não foi por aí. Ele é transcendente de todas essas coisas. Eu brinco com as pessoas, e a gente trabalha muito isso, porque a matemática eu acho um negócio fantástico. Eu gosto da matemática. Nós vivemos num universo tridimensional. No universo tridimensional, eu pego uma bola, e todo mundo sabe o que é uma bola. Agora imagina que nós vivêssemos num universo bidimensional, ou seja, todo mundo vivesse numa folha de papel. Qual a representação da bola na folha de papel? Pede para o seu filho desenhar uma bola. Ele faz o quê? Um círculo. Imagina que nós vivêssemos num universo assim. O que a gente saberia de bola? O que é uma bola? É um círculo, mas o círculo é uma bola? Claro que não, é uma representação, uma ideia do que seria uma esfera ou uma bola. Agora nós voltamos para 3 dimensões. Fala, puxa, que bom que a gente não mora na folha de papel, né? Porque eu sei o que é uma bola. Eu pergunto para vocês, qual seria a representação da bola ou da esfera em 4 dimensões? Falei, peraí, agora complicou, né? Porque tem largura, altura e profundidade. Em 2 dimensões só tem largura e profundidade, não tem altura. Como seria a 4ª dimensão? Você teria uma esfera com o lado de dentro e de fora ao mesmo tempo. Você fala, nossa, mas não dá para imaginar. Mas ainda dá para a gente ter uma ideia. Como seria uma esfera em 5 dimensões? Que tal em 6? Em 7? Em 8? Somos limitados. Muito limitados. É por isso a dificuldade da gente tentar entender todo o conceito do Criador. Imagina para mim o laptop tentar me entender. Eu não fui o criador dele, mas ele olhar para mim e falar assim, você é muito imprevisível. Eu olho para ele e falo, você que é imprevisível. De vez em quando você trava, não devia travar. Ele fala, não, mas isso aí é por causa do programa mal feito.
Não é o programa mal feito? Vamos ficar numa conversa aqui agora, quanto que ele teria condição de me conhecer? De vez em quando eu estou fazendo um negócio, sem mais nem menos, eu pego e vou embora. Ele falou, nem apertou o botãozinho para desligar, ele tem que desligar sozinho. Lá no laboratório eu trabalho com 8 dessas máquinas aqui, todos eles têm vozes diferentes, e só para não ter problema, eu já tenho um sisteminha que controla que se eu não aparecer por mais de 1 hora depois das 6 da tarde, eles se autodesligam. Senão eles ficam ligados a noite toda, de vez em quando acontece isso. Então a garotada lá, vai desligando todo mundo. De manhã cedo, quando eu chego também lá, parece aqueles filminhos assim, todo mundo, ei, bom dia, bom dia, bom dia. Eles ligam sozinho também. É gostoso receber assim um bom dia de máquina, é frio, é calculista, assim, o pessoal que gosta de matemática é fantástico isso. Mas de qualquer forma, tem essa proposta do que nós temos da primeira delas. A existência de um Criador, todas as coisas são fruto, resultado do trabalho do ato desse Criador. É o que nós vemos de forma bem geral, de uma forma bem específica, desculpe-me, quando nós estudamos a área de ciências do aprendizado. Por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial. O que tem chegado à conclusão, o pessoal do MIT lá nos Estados Unidos, de Stanford, de outros grupos que têm trabalhado com isso, é que quando existe uma grande complexidade, é sinal de uma grande inteligência também. Complexidade implica em inteligência. Você vê um universo totalmente complexo, implica que por trás dessa complexidade do universo tem que ter uma grande inteligência. Isso é um negócio muito interessante, é uma proposta científica muito bem embasada. A outra, que todo o universo foi criado ex nihilo, significa o quê? Do nada. Foi criado completo e funcional, com maturidade e estabilidade, foi criado com uma idade aparente e foi criado recentemente, apenas alguns milhares de anos atrás. Nós vamos tratar disso amanhã à noite de uma forma bem extensa. Eu já passei nas faculdades, nós vimos apenas, demos uma pincelada, amanhã a gente vai trabalhar com mais detalhes tudo isso. Então nós temos a parte de organização e complexidade nesse gráfico, e aqui você tem o tempo. As propostas estão relacionadas com matéria, espaço, energia, a parte da entropia, que está praticamente relacionado com energia. Ou seja, na cosmologia criacionista, tudo começou muito complexo e bem organizado, e a tendência é ficar desorganizado. Por outro lado, a cosmologia evolucionista diz que tudo começou desorganizado e a tendência é ficar organizado. Eu acho interessante isso, porque não é a experiência normal nossa. Eu brinco com o pessoal, com as donas de casa principalmente, você chega lá, arruma a sua casa tão direitinha, bota tudo certinho, na semana seguinte o que acontece? Está melhor ou pior? Fica pior. Vê, por exemplo, gaveta de adolescente, gaveta que se guarda roupa. É um caos o negócio. Ainda bem que na matemática a gente estuda a parte do caos também, então dá para ter uma ideia de como é que fica. Mas pega a gaveta de adolescente, dá a impressão que passou um furacão, ou no mínimo Bin Laden fez uns exercícios ali assim, explodindo algumas coisas. É um negócio fantástico. Por quê? Porque a tendência normal das coisas é ficar desorganizado. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com uns amigos meus lá no laboratório, um deles estava brigando comigo nesse negócio. Não, mas essa entropia sua aí não funciona desse jeito. Falei, tá bom, como é que funciona a entropia então? Não, você precisa entender que a entropia nem sempre atua. Falei, aonde? Ficou uma discussão meio interessante, porque a entropia é essa ideia da desorganização. Eu falei o seguinte, vamos fazer um exercício simples e básico. Vamos deixar algumas coisas para gerações futuras. Você deixa e eu deixo. Vamos fazer o seguinte, você compra o Fusquinha pior que tiver na cidade, aquele Fusquinha que está todo detonado, caindo aos pedaços. Compra o Fusquinha, a gente vai colocar numa garagem, e a gente vai deixar isso para o futuro, para os nossos tataranetos. Falou assim, mas por quê? Porque é simples, coloca um Fusquinha, daqui a algumas centenas ou milhares de anos você vai ter uma Ferrari lá dentro. A tendência é melhorar. Ele falou assim, não, mas isso daí é um sistema, entende? Metal não vai melhorar. A metal não melhora, o espaço também não melhora, nada das outras coisas melhoram. Todas elas pioram, por questão da entropia. Então a questão do universo ter sido criado dessa forma. Terceira proposta é que todas as formas de vida foram criadas no princípio de maneira sobrenatural, complexas, ou seja, um desenho inteligente por trás, perfeitas, no sentido de completas, e com toda uma diversidade. Então o que nós temos aí? Você percebe organização e complexidade com o passar do tempo, diminuição de organização e complexidade. Dentro da área da biologia criacionista, essa é a ideia. Dentro da biologia evolucionista, essa outra. Pessoas têm chegado para mim, conversado e falado o seguinte,
Não, mas vê o quanto que o homem hoje é inteligente. É muito mais inteligente do que no passado. 4 quatros. Trabalha para mim. Se você acha que nós somos mais inteligentes, estuda um pouquinho da escrita cuneiforme dos babilônicos. Ou estuda um pouquinho dos hieroglifos dos egípcios. Daí você vai ver quem é inteligente. Newton, há 300 anos atrás, fazia cálculos que hoje a gente precisa dessa maquininha de fazer loucos aqui na frente. Ele não tinha calculadora, nem régua de cálculo. Olha o que esse pessoal conseguia fazer só com essas coisas. Quando nós olhamos no passado, você vai perceber muito mais inteligência no passado. A 4ª proposição, a diversidade dentro dos grupos de organismos. Criação de espécies em espécies distintas, formas originais geneticamente polivalentes, ou seja, poderiam diversificar, mas não criar novas formas de vida, e todos os tipos básicos foram chamados à existência simultaneamente. Um certo sentido que você teria praticamente é isso. Você percebe aqui essas ramificações na biologia evolucionista, começa de um só, depois de um só vira tudo isso. Na biologia criacionista não, você começa com grupos específicos. Daí sim, variação dentro de cada um desses grupos. E as considerações gerais estão dentro dessa área da genética e da paleontologia. Nós vamos tratar um pouquinho disso de uma forma específica no domingo pela manhã, quando dermos uma olhada a nível de fósseis, sistemas de datação e coisas desse jeito. Proposta número 5, é que o planeta Terra experimentou na sua existência um dilúvio universal recente, catastrofismo, que explica a coluna geológica, formação de fósseis e movimentação das placas continentais, que é uma proposta mais ou menos como essa, que a maior parte dos fósseis vieram daqui, dessa região da época do dilúvio, não da criação, mas foi dessa época aqui do meio. Então essas são as propostas básicas que nós temos dentro do contexto criacionista, que é uma proposta inteligente, interessante. Essa 6ª é uma proposição que diz que existem as evidências substanciais acima da biosfera, ou seja, lá no espaço, na biosfera, que é onde nós moramos, e também abaixo da biosfera, que comprovam as 5 primeiras proposições. Agora, o que é interessante também nisso é algo que para mim impressiona muito, vem da filosofia. A ciência exige uma causa para todo efeito. A causa do sem fim é a existência do infinito. A causa da eternidade é a existência do eterno. A causa do espaço ilimitado é a onipresença. A causa do poder é a onipotência. A causa da sabedoria, a onisciência. A causa da personalidade é o pessoal. A causa das emoções é o emocional. A causa da vontade é a evolução. A causa da ética é a moral. A causa da espiritualidade é o espiritual. A causa da beleza é a estética. A causa da retidão é a santidade. A causa do amar é o amor. A causa da vida é a existência. Dê uma olhadinha em todos esses textos da Bíblia, eles descrevem exatamente o que eu estou mencionando aqui. Só que isso tem um nome: Deus. A causa de tudo isso é um argumento cosmológico que foi proposto pela filosofia. Tudo tem uma causa. E o que nós vemos é que a causa de todas essas coisas, a origem de todas elas, se concentra numa única pessoa, num único ser, chamado Deus. No meio de tudo isso, nosso questionamento, portanto, é o que a gente já tem visto. E eu gosto muito de usar a Bíblia como algumas citações, que diz o seguinte, Salmo 139:14, diz: graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Romanos 1:21, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só para a gente pensar, proposta do Dr. Siegfried Schroer, diretor do Instituto de Microbiologia, que fica na Alemanha, ele disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre estas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar. Quando a gente vai de volta à origem, as origens de todas as coisas, como surgiu o universo? O que fez com que o universo aparecesse? Por que nós estamos aqui, afinal de contas? É o que eu tenho dito. Eu creio em Deus. Tem amigos meus que não creem em Deus. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma conversa bem interessante
e só mencionando algo que eu ouvi. Então a conversa foi mais ou menos assim: aqui estamos nós dois, eu vivo de acordo com as regras desse livro, crendo que Deus existe. Você vive como Deus, se Deus não existisse. Se Deus não existe e nós dois morremos, você está bem, eu também estou bem, tudo bem, sem nenhum problema. No entanto, e se Deus existe e nós dois morremos? Eu estou bem. Ele olhou para mim e falou assim: você gosta de usar uns argumentos meio barras, né? Eu falei assim: não, eu gosto de falar a verdade. Porque na pior das hipóteses, se acontece alguma coisa, se Deus não existe, tudo bem, mas eu vivi minha vida de uma forma que não tenho nada do que reclamar até o presente momento. Deus tem sido muito gracioso em todas as coisas. Alguns que me conhecem sabem que eu vim de uma família muito simples, uma família muito humilde, sem posses nenhuma. E pensar que um garotinho, um molequinho que tinha que andar quase que 10 quilômetros para ir na escola, foi parar no Max Planck Institute, na Alemanha, foi parar no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee, é um grande Deus, que não encontra limites para nada daquilo que Ele quer fazer. Absolutamente limite nenhum. Ele leva a gente aonde Ele quer para fazer aquilo que a gente quer. É por isso que realmente não tenho nada que me envergonhar a respeito daquilo que eu creio, do porquê eu creio, a palavra do meu Deus. Me alegro com isso e continuo fazendo ciências. Gosto de ciências. Não vou no laboratório para provar a Bíblia. Não fiquem preocupados, não vou lá, chego com a minha Bíblia e falar: pessoal, vocês vão ver só o que vai acontecer hoje. Dou bibliada em todo mundo. Muito pelo contrário. Exatamente o contrário. Só para terminar uma experiência muito interessante. Quando comecei a fazer pesquisas lá em Oak Ridge, tinha um grupo de uma turminha, tá? Meus colaboradores lá. Eles, depois que a gente pega uma certa amizade, o pessoal começa a pegar no pé um pouquinho, né? Então chegava segunda-feira lá, o pessoal perguntava: e aí, o que Deus te falou esse final de semana? Eu pegava e contava o que tinha sido pregado lá na igreja, a questão da escola dominical que nós tínhamos aprendido, compartilhando coisas assim. E toda segunda-feira era quase que sempre a mesma coisa. Chegou uma segunda-feira, estava indo para o laboratório e falei: olha Deus, orando, né? Falei: eu quero ser gentil, mas eu vou dar uma pancada nesses caras hoje. Mas quero, assim, sem maiores problemas. Porque sempre eles perguntando, mas no sentido da chacota. Realmente eles não estavam interessados em saber. Cheguei lá no laboratório e o pessoal: e aí, o que Deus te falou esse final de semana? Eu falei: vocês não vão querer saber. Não, o que Deus te falou? Deus me disse o seguinte: que vocês vão tudo para o inferno e vocês não precisam fazer mais absolutamente nada para chegar lá. Tudo que vocês já fizeram até o presente momento é suficiente para mandá-los até lá. Os caras: ei, puxa vida, não precisa ser tão sério assim. Não estou sendo sério, vocês perguntaram e eu respondi. Dali para frente foi interessante. Chegaram segunda-feira de manhã: bom dia. Bom dia. Quer saber o que Deus... Não precisa contar. A gente tem a liberdade disso, eu digo para vocês, porque para mim tem sido uma grande alegria crer em Deus. Tem sido um privilégio muito grande na minha vida. Tem feito a minha vida muito mais rica do que eu seria sem a pessoa dele. Para mim é uma honra poder servi-lo. É uma honra conhecê-lo nessa vida. Toda a matemática, toda a física que eu conheço, que eu estudo, é algo fascinante, me chama a atenção, eu fico assim, é do outro mundo. Mas não tem nada que chame mais a minha atenção do que conhecer a Deus e conhecê-lo pessoalmente. Isso tem sido o ponto alto da minha vida. Não a física, não a matemática, que eu gosto tanto e amo tanto também, mas o conhecimento de Deus. Posso ajudar a palavra então nessa direção?